Viva, estamos com José Mário Ferreira de Almeida, o Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto desde 2019. Obrigado por ter aceitado o convite da Renascença para esta entrevista. Deixe-me começar por aqui. O TAD vai organizar o primeiro Congresso de Justiça Desportiva em meados de maio. Qual é a finalidade e porquê agora? Muito bom dia. É verdade, é um evento que esteve programado para os anos em que ocorreu a pandemia, não foi possível por causa dessa situação. Vamos finalmente encontrar um espaço para debater com especialistas em matéria de justiça desportiva aquilo que é o modelo que temos e aquilo que é o modelo de justiça desportiva que queremos. Matéria que tem sido muitas vezes discutida fora de espaços onde essa matéria deve ser discutida com seriedade, e vamos fazê-lo no dia 16 e 17 de maio, na Faculdade de Direito de Lisboa, no auditório, e esperamos que seja de facto um espaço de debate de temas fundamentais para a afirmação de um sistema que precisa de ser avaliado naquilo que efetivamente provou valer e aquilo que efetivamente necessita de ser aperfeiçoado. O grande objetivo é exatamente esse, é o aperfeiçoamento do sistema que temos. Ok, podemos ir já aí, não ia já aí, mas podemos ir já aí então. O que é que imagina então como essa afinação? O que é que tem em mente ou o que é que espera resolver ou refletir? Bem, há uma proposta entregue ao Governo há uns anos atrás, pelo Conselho de Arbitragem Desportiva, que é o órgão de supervisão do Tribunal, que propõe várias modificações à lei que enquadra o Estatuto do Tribunal Arbitral do Desporto. Alguns aspectos de detalhe, outros aspectos mais estruturais do Tribunal. Essa proposta não mexe, digamos assim, com o esqueleto fundamental daquilo que é a estrutura do Tribunal, aquilo que são as funções do Tribunal, aquilo que é o Estatuto do Tribunal. O Tribunal é um órgão jurisdicional independente dos poderes, do poder político, do poder desportivo, do poder económico, e esse Estatuto é, no entender dos órgãos do Tribunal, um Estatuto para manter. Agora, há aspectos que o funcionamento ao longo destes quase 10 anos do Tribunal revelaram merecer aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento no Estatuto dos Árbitros, eventualmente no processo de escolha dos árbitros, aperfeiçoamentos no próprio processo, no sentido de incrementar a eficiência do trabalho do Tribunal, enfim, e outros aspectos mais técnicos do funcionamento dos colégios arbitrais, mas também aspectos que dizem respeito à economia do processo. Uma crítica recorrente e justa é uma excessiva carestia dos processos arbitrais. Temos que fazer alguma coisa por isso, e há alterações que podem ser introduzidas na lei do TAD com esse objetivo. Certo, é precisamente uma das críticas. Até-lhe a fazer a provocação de perguntar se não o inquietava que o sentimento da justiça não ser para todos, se era algo que o atormentava. Até há a sugestão de uma advogada que eu li que dizia que este podia ser um tribunal virado só para o futebol e criava-se um só para modalidades para ser mais viável, pelo menos mais acessível. Como é que vê esse tipo de sugestão, ou pelo menos proposta de reflexão? Bom, essa é uma crítica recorrente, de que o Tribunal Arbitral do Desporto é um Tribunal Arbitral do futebol. Certo. E diz-se isso por essa razão, porque só o futebol pode suportar as custas arbitrais, e diz-se isso também por outro motivo, pelo número de processos ligados ao futebol que são resolvidos no Tribunal Arbitral do Desporto. Bom, quanto a este último aspecto, eu diria que o número dos processos reflete a importância que o futebol tem como desporto, entre os demais, como atividade desportiva, como atividade competitiva e como indústria. Basta abrir os jornais
de hoje mesmo, jornais desportivos, para perceber que mais de 90% das notícias desses mesmos jornais são sobre o futebol. E, portanto, seria estranho que num ambiente competitivo, como é o ambiente do futebol, isso não gerasse conflitos e que esses conflitos não viessem a gerar também maior peso no universo dos processos que cá é notado. Outro aspecto é esse que referiu, é uma crítica recorrente, no sentido de considerar que se deveria, na prática, dividir o tribunal em duas secções. Uma secção para o futebol, em que o Tribunal Arbitral do Desporto deixaria de ser do desporto em geral para ser o Tribunal Arbitral do Futebol. Crítica que, aliás, não é feita só por juristas, é feita até por responsáveis do futebol, já havia feita por responsáveis máximos do futebol, e uma secção destinada às outras modalidades. Bom, é uma coisa que não faz sentido vista desse lado. Porquê? Porque, ao contrário do que se possa pensar, ninguém fica à porta do tribunal por falta de meios. Tal como ninguém fica à porta dos tribunais judiciais, dos tribunais do Estado, por essa razão. O sistema de apoio judiciário que vigora para os cidadãos em geral no recurso aos tribunais do Estado é exatamente o mesmo que vigora para o Tribunal Arbitral do Desporto. Agora, admito que a percepção de que temos um tribunal caro possa afastar eventuais agentes desportivos, clubes de menor dimensão, com receio e por desconhecimento de que existe este apoio à entrada no tribunal, para a defesa dos seus direitos. Admito isso. E agora, como digo, há reformas que podem ser introduzidas com alguma facilidade, devo dizer, se essa for a vontade do legislador, no sentido de baixar os custos de acesso ao tribunal. Quer concretizar só para percebermos que tipo de... Por exemplo, para os processos de menor valor económico. Todos os processos têm um valor económico que determina o montante das custas. E as custas são, na prática, a soma de 3 valores. Os encargos administrativos com o processo, os honorários dos árbitros e a taxa de arbitragem, que é a taxa paga pelo impulso processual. Ora bem, há aqui uma componente que pesa, que é fundamentalmente a componente dos honorários dos árbitros. Ora bem, para processos de pequena escala económica, pequeno valor económico, não faz sentido a regra que a lei prevê da colegialidade. Os tribunais arbitrais que se constituem no âmbito dotado são sempre tribunais coletivos. Ora, e portanto isso determina necessariamente que há um valor de honorários de árbitros a multiplicar por 3, ou por 4, porque pode haver a hipótese, quando há contra-interessados, de haver 4 árbitros e não 3, como é o mais habitual. Ora bem, para processos de pequena monta, ou para processos disciplinares em que a sanção não tem particular significado, não faz sentido, antes de mais, a regra da colegialidade. Sei bem que o método arbitral pressupõe 2 coisas. O direito ao juiz, que aqui é um árbitro, especializado na matéria, e o direito à escolha do juiz. É aquilo que, na prática, caracteriza um método arbitral e é fundamentalmente a diferença que permite distinguir entre aquilo que se passa num tribunal comum e num tribunal arbitral. É esta possibilidade de as partes poderem escolher o julgador, em parte. Ora bem, para processos de pequena monta, isso não tem que ser assim. Ao nível, por exemplo, dos tribunais do Estado, dos tribunais administrativos, já foi assim. Já foi assim e deixou de ser, por razões de eficiência, mas também por razões de economia. Uma das reformas que poderia contribuir para a redução dos encargos com o processo, encargos das partes, poderia ser, efetivamente, passarmos para o sistema que vigora nos tribunais administrativos. O sistema de árbitro singular, que seria escolhido também, obviamente, com o concurso das partes, como tem que ser, segundo, para que isto ainda se continue a chamar arbitragem. Certo. Não sei se me pode confirmar, mas há não muito tempo era mais de 90% dos casos do TAD eram associados ao futebol, ainda a cifra Sim, é mais ou menos essa. 82% em 2023 são casos relacionados com o futebol. Muito bem.
Há sensivelmente 2 anos, o presidente do Comitê Olímpico, uma entidade que intimamente está ligada ao TAD, escreveu que este tribunal nasceu com muitos anticorpos políticos e corporativos. Partilha dessa visão? De que é que estamos a falar? Não, vamos lá ver. Eu não partilho totalmente essa visão. E por uma razão simples. Porque, bom, nós temos já que estamos a falar de desporto e de um tribunal de desporto, nós temos um desporto não oficial, não federado, mas que é muito comum, que é o tiro à lei. O tiro à lei é uma prática muito comum entre nós e consiste nisto. Toda a gente reclama pela lei. E, portanto, depois da lei promulgada e entrada em vigor, toda a gente critica a lei. E poucos se preocupam em saber o que é que vale e o que é que não vale essa lei. Aconteceu isto com a lei do TAD e acontece isso com praticamente todas as leis neste país. Isto é negativo? Não é negativo. Isto fomenta, dinamiza um debate que tem que haver, sobretudo nos primeiros anos de vigência das leis. É importante que as pessoas debatam, critiquem, mas é importante também que conheçam a lei, que criticam e que debatem. E, portanto, não estou a dizer que é o caso do Sr. Presidente do Comitê Olímpico, que conhece bem a lei, porque esteve na sua gênese. O que ele quer dizer, e isso eu partilho, é que, de facto, até por força da circunstância de a primeira tentativa de instituir o Tribunal Arbitral do Desporto ter sido sujeito a um escrutínio do Tribunal Constitucional, que considerou, num aspecto que agora também está em cima da mesa, que é o sistema de recursos e, portanto, a morosidade que provoca esse sistema de recursos, considerou a solução inicial inconstitucional por 2 vezes. Isso provocou, de facto, uma série de críticas dirigidas designadamente a baixos níveis de eficiência do Tribunal. Essa crítica é desmentida pelos números, ainda que os números aplicados à Justiça sejam analisados de uma maneira enviesada. De qualquer forma, os números que caracterizam ainda hoje a atividade do TAD não são números que ponham em causa a opção do jogador quando quis criar um tribunal arbitral especializado em matéria desportiva. Bem pelo contrário. Se compararmos com aquilo que eram as pendências e o disposition time dos processos nos tribunais administrativos e no Tribunal Arbitral do Desporto, o Tribunal, felizmente, está muito longe de atingir o tempo de pendência que ainda hoje é verificado nos tribunais, onde estes problemas eram apreciados e julgados antes de 2015. Já lá vamos à morosidade dos casos. Deixe-me só então entrar no futebol. Há uma percepção de que o TAD contraria com alguma frequência o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Queria lhe perguntar se vê alguns problemas ou incongruências na forma de atuar desse órgão. Não, eu, como imagina, sou um observador atento daquilo que se vai produzindo no TAD e, portanto, não partilho dessa ideia. Há decisões que apoiam as decisões ou confirmam as decisões dos órgãos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol, como de outras associações desportivas, e há decisões que, apreciando do ponto de vista jurídico, porque é só esse que está em causa quando se aprecia uma decisão, designadamente uma decisão disciplinar, infirmam aquilo que é a decisão do Conselho de Disciplina, mas é para isso que existe efetivamente o Tribunal Arbitral de Desporto, ou qualquer tribunal, é de apreciar do ponto de vista jurídico a legalidade, a licitude das decisões tomadas pelos órgãos de disciplina, que são órgãos, na prática, administrativos. Tribunal é o Tribunal Arbitral do Desporto, aí a compete fazer a revisão dos critérios jurídicos adotados pelos órgãos de disciplina. Portanto, quanto a isso, tudo normal. Há decisões confirmadas, há decisões infirmadas. No Tribunal Arbitral do Desporto, como nos tribunais em geral, em Portugal ou em qualquer parte do mundo. Há um histórico de anulações de castigos a dirigentes por críticas à arbitragem, de árbitros de futebol mesmo. Onde é que está a linha vermelha para o TAD? Porque há algumas reversões de decisão e isso é importante para a percepção pública, não é? Para percebermos porque é que às vezes certas coisas que são ditas são desvalorizadas juridicamente. E quando é que a liberdade de expressão pisa ao risco, não é? No fundo. Não há linhas vermelhas. É uma apreciação
das circunstâncias concretas de facto e uma consideração do que o direito diz sobre aquilo que devem ser os limites colocados à liberdade de expressão e aquilo que, ultrapassados esses limites, são ilícitos disciplinares. Mas não há, digamos assim, uma regra universal aplicável a todos os casos. Cada caso é um caso, tem que ser analisado no seu circunstancialismo e um processo arbitral, tal como o processo judicial, tem, digamos, duas partes, uma avaliação das circunstâncias de facto e uma aplicação do direito a essas circunstâncias de facto. No caso da tensão sempre existente entre a necessidade de respeitar a ética desportiva, também na expressão, e a liberdade de expressão, esta tensão existe sempre. Existe, sobretudo, num ambiente emotivo que não explica tudo, nem justifica tudo. Ao contrário, muitas vezes se pretende passar. Mas no ambiente do emotivo, do desporto em geral, mas sobretudo do desporto competitivo e em particular do futebol, esta tensão revela-se muitas vezes na circunstância do caso concreto. Há circunstâncias que caem, e o Tribunal tem-nas declarado, no âmbito daquilo que é a liberdade de expressão, que é um valor fundamental, ainda que numa zona possa sendo certo que é muitas vezes muito fina a película que divide a liberdade daquilo que é o abuso de direito. O Tribunal tem-no afirmado diversas vezes. Há alguns colégios arbitrais com mais sensibilidade para a liberdade de expressão, para a prevalência da liberdade de expressão e colocam, portanto, essa película mais do lado da liberdade de expressão. Aliás, subscrevendo uma corrente que assinala justamente o contexto em que determinadas expressões são proferidas, há outra que considera que é fundamental, até para garantir a paz desportiva, colocar limites mais aquém daquilo que é considerado consentido como expressão de sentimentos, de emoções, no âmbito da prática desportiva, sobretudo da prática desportiva competitiva. Sobretudo a prática desportiva competitiva que tem associado interesses económicos, que muitas vezes também acentua esse clima. Quando eu falei no pisar de risco da liberdade de expressão é no sentido de, parece que se for um insulto direto é mais valorizado do que se disser coisas como fez vista grossa, isto um dirigente dirigindo-se a um árbitro, fez vista grossa ou obrigaste o teu colega a marcar alguma coisa. Isso não é igualmente danoso da dignidade da pessoa, do trabalhador? Depende das circunstâncias e da avaliação das circunstâncias que forem trazidas ao conhecimento do Tribunal e da avaliação que o Tribunal faça dessa circunstância. Sendo certo que estamos, como digo, num limite, e como diz, e bem, no limite onde muitas vezes essa tal película é uma película fina, não é? Estes exemplos que eu dei, por exemplo, foram anulados, estes castigos, e é por isso que às vezes dá a sensação de que legitima, esse tipo de decisão do TAD legitima o ambiente ou as pressões aos árbitros que se vive no futebol. É justo esta... Não creio que seja justa, porque provavelmente encontrará no acervo de decisões do TAD decisões no mesmo sentido e nos recursos das decisões dessas decisões do TAD, outras dos Tribunais Superiores da Jurisdição Administrativa que vêm infirmar essa leitura. Tudo normal nessa matéria. Há também anulações do TAD em temas relacionados com adeptos e comportamentos do público, nomeadamente quanto à interdição de estádios. Tivemos os tais casos, para dar alguns exemplos, tivemos os tais casos do alegado apoio do Benfica a claques não legalizadas, o das crianças feridas por petardos, e ainda um episódio de racismo no São Luís, em Faro. Não teme que daí resulte uma ideia de impunidade, ou seja, de que vale tudo nos estádios de futebol? Mais uma vez falamos de linhas vermelhas e de... Temo que se instale essa ideia. E a percepção pública importa, não é? E temo que a percepção pública estimule muitas vezes comportamentos que são absolutamente reprováveis e absolutamente antijurídicos do ponto de vista daquilo que é a preservação do valor fundamental do desporto, que é a ética. Ética que é um valor que se desdobra noutros valores e que é oponível, vincula designadamente os adeptos. Mas vincula, sobretudo, as entidades promotoras do espetáculo no sentido de prevenirem, antes de mais, e reprimirem, evitarem e reprimirem esse tipo de comportamentos.
há uma coisa que eu sei. Essa percepção não é fomentada pelas decisões do TAD. Pode ser a montante do TAD necessário, porque o TAD, há uma coisa que é fundamental. O TAD limita-se, como qualquer tribunal, a aplicar a lei. O TAD não faz a lei, não constrói a lei. E, portanto, há muitas vezes aspectos que não são considerados e não são percepcionados como atuação do TAD no sentido de preservar esses valores que são postos em causa, sempre que, como ontem à noite aconteceu, há comportamentos absolutamente reprováveis, até do ponto de vista da integridade física de quem assiste ao espetáculo. Mas isso não resulta da atuação do TAD. O TAD não constrói a lei, não constrói os regulamentos e, portanto, há alguma coisa a fazer a montante daquilo que é a atividade do TAD. Agora, estou de acordo consigo. De facto, é uma matéria à qual se tem que dar atenção até para fazer prevalecer a lei. Para fazer prevalecer a lei. Presumo que fique até desconfortável com algumas conclusões do TAD ou com algumas decisões nesse sentido, não é? Se anulam certos castigos que parecem tão óbvios. O sentimento do presidente do TAD é, nessa matéria, absolutamente indiferente. A preocupação não será, mas o sentimento é indiferente. Deixa-me ir ao caso Marega, que já foi há uns tempos, em que o jogador do Futebol Clube do Porto foi vítima de insultos racistas em Guimarães. E é um caso, parece-me, paradigmático. O Vitória foi punido com 3 jogos à porta fechada e até acabou por cumprir, enfim, durante a pandemia, que é assim, curioso. Mas o TAD veio depois a anular a decisão, porque não ficou demonstrado que o Vitória promoveu ou sequer consentiu ou tolerou os cânticos racistas. Como é que propõe então que se penalize e erradique o racismo nos recintos desportivos, não é? Se deixamos escapar histórias destas assim. O Hugo vai-me perdoar, mas eu não vou comentar casos, até por si é indelicado para os meus colegas árbitros que julgaram, que avaliaram a situação em concreto. Eu percebo a questão. Temos de falar no abstrato, não é? Não, em abstrato eu posso dizer... tema que levou o jogador a reagir e que foi óbvio para toda a gente, ouviu-se há vídeos. Eu não conheço a prova que se fez. Sei que o tribunal não decide sem avaliar, sem escrutinar aquilo que foram os factos trazidos ao seu conhecimento. E são as partes que trazem os factos ao conhecimento. Não há factos, em princípio, não há factos de conhecimento oficioso do tribunal. Tal como o tribunal não constrói a lei, também não constrói o facto. Nem julga por presunção. Os factos são trazidos ao tribunal. E, portanto, nesse caso, e não estou a fazer nenhuma avaliação subjetiva, nem subjetiva, nem objetiva, não estou a fazer nenhuma avaliação daquilo que foi decidido, estou somente a dizer que essa solução dada, nesse caso em concreto, foi o resultado de uma avaliação dos factos, sendo certo que não me passa pela cabeça que os membros do tribunal não tivessem em consideração aquilo que estava, o valor fundamental que estava em causa. Não passa pela cabeça e, portanto, não há aqui nenhum propósito, nem nenhum preconceito no sentido de favorecer práticas racistas ou xenófobas. Bem pelo contrário. Basta ler boa parte dos 800 processos, das 800 decisões tomadas no âmbito para perceber que é uma preocupação permanente do TAD combater esses valores negativos que corroem aquilo que são os princípios fundamentais afirmados na lei, bem afirmados e sublinhados na lei. A verdade é que ao fim do dia a percepção que passa é essa, não é? Que se desvalorizou um caso desses, é coado pela imprensa e pela comunicação social, obviamente, mas parece-me um caso bastante grave. Mas a justiça é sempre uma vítima, como sabe, das percepções. E então esta justiça desportiva, onde normalmente as decisões são avaliadas pelos olhos da natural parcialidade, quando a decisão não é favorável ao nosso clube, aos jogadores da nossa eleição, do nosso gosto, a decisão é má. Quando muitas vezes é assim. Certo, mas muitas vezes é esse o critério. Muitas vezes é esse o critério, mas também não há novidade nenhuma aí. Um veículo de... Podia e devia. E acho que o Tribunal, no Tribunal, tem feito um esforço nesse sentido. Claro que muitas vezes se isola aquela decisão cuja percepção é mais drástica, mais impactante. Esquecem-se depois as 799 decisões
e desses as 10, 15 que, feita outra avaliação de facto, porque os factos trazidos ao Tribunal foram outros, decidiram em sentido contrário. E há decisões em sentido contrário, confirmando e até agravando decisões disciplinares que visam punir comportamentos dessa natureza. Eu tenho de ir fazendo perguntas, até para esclarecer a percepção pública, portanto, já me dirá o que pode dizer. Há outra decisão controversa que se prende com o caso de Miguel Afonso, o treinador do futebol feminino, que foi condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação a 35 meses de suspensão por assédio sexual. Por indicação do TAD, e corrija-me se estou enganado, a Amnistia Papal levantou essa suspensão do treinador. Não teme, mais uma vez, que esta decisão mine um pouco a confiança das pessoas no TAD, na Justiça? Eu percebo que já falou nas percepções e que são sempre vítimas a resposta a isso é fácil, quer dizer, porque essa decisão não é do TAD. O TAD limita-se a declarar que ocorre um efeito legal e, portanto, essa crítica, se é uma crítica que é justa a dirigir ao legislador, que instituiu uma amnistia, e não ao Tribunal que se limitou a aplicar, independentemente do sentimento dos senhores juízes árbitros que apreciaram a questão. Mas é um caso especialmente incompreensível, ou não considera assim? Não nesta perspectiva. Como cidadão, que despe agora o casaco de presidente do TAD, impressiona-me naturalmente o efeito, o resultado, mas como digo, vestindo novamente o fato de presidente do TAD, tenho que dizer que o TAD limitou-se a aplicar, como todos os outros tribunais, uma lei da Assembleia da República que declarou amnistiados determinadas infrações, esta incluída. Voltando um pouco atrás, o TAD levou sensivelmente 1 ano e 9 meses a deliberar no caso de Moça Marega, jogador do Porto. É essa uma das críticas mais severas, aliás, já o dissemos, já o disse. No caso de António Adán, do Sporting, o TAD demorou quase 4 meses, ou 4 meses. Já o guarda-redes tinha perdido o tal derby com o Benfica, essa história foi muito conhecida. Também um castigo a Fedal do mesmo clube foi revertido quando este já tinha abandonado Portugal e tudo. Presumo que veja esta morosidade como preocupante. E como é que se resolve efetivamente no dia-a-dia, como é que se... Já expressou aí algumas ideias, mas esta especificamente? Sim, há algumas reformas, como digo, podem contribuir também para a maior celeridade. Eu diria que a celeridade é um valor, mas não é um valor absoluto. O valor absoluto é a justiça. E ao contrário do que também se tornou percepção geral no domínio da administração da justiça, não só da justiça desportiva, mas da justiça em geral, considera-se que um processo que ultrapassa determinado tempo, e o tempo no desporto tem outra dimensão, digamos assim, ou outra percepção, muitas vezes considera-se que, de facto, o TAD atrasa decisões. Eu não estou, em geral, insatisfeito com o tempo médio de decisão do TAD. Estou, aliás, muito satisfeito, porque, mesmo considerando o conjunto de decisões de aplicação da lei da amnistia, da recente lei da amnistia, que contribuíram para uma redução do prazo médio de decisão arbitral, devo dizer que em 2023 este prazo foi inferior a 6 meses, foi inferior a 140 dias, em processos com alguma e muitas vezes grande complexidade técnica. Mas devo dizer também que o processo é um processo que se pauta pelas regras do processo justo e equitativo, que é um jargão que os juristas utilizam para dizer que ninguém à partida tem razão. A razão é dada ao tribunal mediante o processo contraditório que é aberto e que dá às partes a possibilidade de exporem ao tribunal os factos que lhes dão razão e dando à outra parte a possibilidade de demonstrar que assim não é. Ora, isto para dizer o seguinte, muitas vezes o ritmo de decisão, ou do ritmo do processo até chegar à decisão, depende menos do tribunal, depende mais das partes. Sendo certo que o tribunal está vinculado a uma coisa fundamental, que é o princípio da prova, que é uma manifestação do princípio do contraditório. E, portanto, não é possível, não é admissível,
Não seria justo, não seria um tribunal aquele que abrisse o processo hoje e eu acabasse daqui a 15 dias. Não faz sentido, porque isso, alguma coisa estava mal. A avaliação da prova depende da disponibilidade das partes, depende do cumprimento das regras do processo, porque só assim é que temos um processo justo e equitativo. Mas devo dizer que há processos que são decididos em 5, 6, 7 dias. O prazo médio de decisão, o facto que nunca será percepção, nunca será transformado em percepção, porque não é notícia. E não ser notícia não é divulgada, é de que o prazo médio de decisão das providências cautelares oscila entre 15 e 19 dias. O que não tem par na justiça, em qualquer manifestação da justiça, seja ela qual for, da justiça penal, da justiça civil, da justiça administrativa. Outra percepção a risco, esta é a palavra da entrevista, outra percepção a risco é também que, e que lhe perguntasse se sentisse que há clubes ou entidades, órgãos, que usam a justiça para realmente adiar um castigo, eventualmente, com a entrada de um recurso, com os tais efeitos suspensivos. Deixa-o desconfortável? Acha que isso é uma realidade? Ou... Não, vamos ver, não me deixa desconfortável na medida em que se está a exercer um direito. E, portanto, quem tem esse direito à sua disposição e o exercita, não pode ser censurado por isso, que seria um paradoxo. Agora, o que me choca é outra coisa. É que sejam muitas vezes esses a criticar a morosidade da justiça desportiva. Quer concluir? Concluí. Já me falou no tempo médio dos prazos. Voltando atrás, está a dizer o quê? Que entopem a justiça com casos pequenos ou que realmente a ideia é entupir para... A minha ideia é de que quem honestamente está preocupado com a morosidade da justiça desportiva fará os possíveis por não introduzir no TAD processos que sabe que só têm o efeito: adiar a execução da decisão, designadamente da decisão disciplinar. Quem estiver preocupado com o que diz, corresponde à percepção, exercerá o direito que tem. Certo, já me falou no tempo médio, sabe dizer mais ou menos quantos processos tem em mão, e isto vai entroncar noutra pergunta, que é: o tribunal já é autossuficiente ou quantos casos precisa de ter para... Não, o tribunal, começando por essa última questão, o tribunal, como lhe disse, é um órgão jurisdicional independente de todos os poderes, designadamente o poder do Estado. Andou bem o legislador quando, para garantir essa independência, digamos que formulou um sistema de financiamento do tribunal que depende exclusivamente das custas arbitrais. Portanto, o Estado não financia o tribunal. O tribunal vive daquilo que é a sua produção. E a sua produção é remunerada através, como disse, das custas arbitrais. Isso garante, de facto, a independência do tribunal, mas não garante a tranquilidade e, sobretudo, a sustentabilidade financeira do tribunal, sobretudo porque há situações em que as custas arbitrais não são pagas por diversas razões, ou porque são contestadas, ou por isso simplesmente porque as partes que são condenadas a pagá-las não as pagam, ou porque o clube ou a SAD entrou num processo de recuperação e a decisão foi no sentido de perdoar parte daquilo que são as dívidas desse clube ou dessa SAD, por variedíssimos fatores, e, portanto, o Tribunal vive sempre nesta permanente dificuldade de encontrar meios de subsistência para garantir, como digo, a sua independência. Não digo a sua existência, porque com mais ou menos sacrifício vamos vivendo, mas também, enfim, estimula-nos a imaginação no sentido de encontrar formas de tornar mais económica, digamos assim, o funcionamento do tribunal. Recorremos às novas tecnologias
e os processos se tramitam sem papel, e isso permite, obviamente, economias ao tribunal, mas também economias às partes, naturalmente, e temos um quadro de pessoal muito reduzido, e, portanto, e meios também, fazemos os possíveis para que os meios sejam o menos dispendiosos possíveis para compensar esta dificuldade que é genética, que vem desde o início do Tribunal, há 10 anos atrás, para a qual não foi encontrada nenhuma solução, e, como digo, é um dos aspectos que temos que pensar numa futura reforma da lei do Tribunal Arbitral de Desporto. Numa entrevista ao Público em 2017, o antigo presidente do TAD, Luís Pais Antunes, referiu que era expectável, naquela primeira fase, verificarem-se recursos para o Tribunal Central Administrativo Sul, não só para estabilizar a jurisprudência, vou usar palavras que ele usou, para estabilizar a jurisprudência, como para testar a bondade das decisões do TAD, do ponto de vista jurídico. Queria perguntar quão frequentes são estas decisões de recorrer à Justiça Civil e com que olhos é que vê esse cenário? Não a Justiça Civil, a Justiça Administrativa, certo. porque o Tribunal Central Administrativo do Sul é o órgão, das instâncias de recurso das decisões tomadas pelo Tribunal Arbitral do Desporto no âmbito, digamos assim, da escala jurisdicional a que pertence o TAD. São significativos os recursos das decisões do TAD. Não discuto as motivações, muito menos das motivações de quem recorre. Julgo que o faz com convicção, de que a razão que lhe foi recusada pelo TAD existe e, portanto, deve ser o processo reexaminado noutra instância, na instância superior de um dos tribunais superiores da jurisdição administrativa, mas devo dizer que os números não impressionam, nem impressionam do ponto de vista do número de recursos, nem impressionam no número de decisões que designadamente confirmam ou infirmam as decisões do TAD. Acho que, desse ponto de vista, tudo normal. Não seria assim em 2015, 16, 17, quando o Tribunal começou a funcionar, onde de facto havia essa necessidade de verificar se as decisões do TAD seguiam uma linha jurisprudencial mais ou menos constante. Creio que essa fase já passou e creio que estamos numa fase de normalização. Se não houver abuso do direito de recurso, eu creio que a tendência será para diminuir o número de recursos jurisdicionais, até porque muita da jurisprudência, muitas vezes confirmando aquela que é criada no âmbito da atividade do TAD, se vai consolidando ao longo dos tempos. Entramos na reta final. Numa frase, se quiser, se o ajudar, queria que me resumisse se vê algumas fissuras na lei do TAD, ou seja, se vê assim de caras uma coisa para resumir. Não, creio, como disse, comecei esta entrevista por dizer que o grande objetivo, o pedido que os órgãos do TAD fazem ao poder político, ao legislador, é no sentido de aperfeiçoar um modelo que, na minha opinião pessoal, demonstrou provar servir os interesses da administração da justiça. Agora há aperfeiçoamentos a fazer, há uma longa lista que foi entregue ao pré-legislador, que aqui é o Governo, o legislador é a Assembleia da República, estamos a falar de um organismo que faz parte do universo dos organismos que administram justiça, e essa é a competência da Assembleia da República. Aliás, a lei do TAD é uma lei da Assembleia da República, uma longa lista de aperfeiçoamentos, mas, como digo, são aperfeiçoamentos no sentido de incrementar os níveis de eficiência do Tribunal e digamos, olha, muitas vezes resolver algumas coisas que também são do domínio das percepções, mas que têm algum fundamento e que também estimulam a necessidade de repensar essas soluções, designadamente essa que lhe falei há pouco, a obrigatoriedade de tudo ser resolvido através de um tribunal coletivo. A entrada do novo governo atrasa tudo? Não creio. Acho que este é um debate que vai demorar meses. A ideia do Congresso é também dar um contributo para que este tempo de debate chegue com a participação dos órgãos do poder político, designadamente o Governo. Mas não creio que esse seja um fator decisivo para aquilo que se espera que venha a ocorrer nesta legislatura.
O senhor é árbitro deste tribunal desde 2015. Se quiser, com ou sem casaco, ia-lhe perguntar como é que vê o trajeto desta instituição nos últimos quase 10 anos. Eu sou dos que considerem que a opção do legislador foi correta. E, portanto, não por ser árbitro, até porque não o sou, fui árbitro durante 4 anos. A lei não obriga a que o Presidente do TAD não integre colégios arbitrais e, portanto, não julgue, não arbitre, mas é essa a decisão, até porque há alguns poderes de intervenção processual que a lei reconhece ao Presidente do TAD e para que ele tenha liberdade de intervir nesses processos, entende-se que o Presidente do Tribunal não deve integrar colégios arbitrais. Mas feita a avaliação global daquilo que foi a atividade do TAD nestes 10 anos, creio que a opção do legislador foi correta e, como digo, estes 10 anos serviram também para avaliar aquilo que está menos bem na lei e precisa de ser efetivamente melhorado.